Galera desenrolada, o tema agora é isomeria óptica, com o professor Wagner. O que a gente tem para entender sobre isomeria óptica? Falando de alguns compostos, não todos os compostos, algumas moléculas são capazes de causar um desvio no plano de propagação da luz plano polarizado. Ora, para entender como uma molécula é capaz de desviar o plano de propagação da luz, o ideal é que a gente inicialmente entenda o que é a luz polarizada. De forma simples, de forma, vamos assim dizer, objetiva, direta, a luz ordinária, a luz como nós a conhecemos, ela se propaga em todas as direções, direita, esquerda, para cima, para baixo, diagonal, seja o que você quiser. Ora, veja bem, nós representamos a luz ordinária exatamente desse jeito, se propagando em todos os sentidos. Então aqui eu tenho todos os planos de propagação da luz ordinária. Muito bem. Quando essa luz ordinária incide sobre um objeto, um prisma especificamente, vai haver uma polarização do plano de propagação dessa luz. Então, ela incide sobre o prisma e aí o que vai acontecer? Essa luz ela vai se propagar num único plano. Plano esse que eu represento na vertical. Então, eu tenho a luz se propagando num único plano. Portanto, é o que nós chamamos luz plano polarizada. Ora, essa luz plano polarizada, ao incidir em determinadas substâncias, ela pode sofrer um desvio. O plano de propagação da luz, ele pode ser desviado para direita, diz-se destrógeno, pode ser desviado para esquerda, diz-se levógeno. Então, quando eu tenho uma substância capaz de desviar o plano de propagação da luz no sentido positivo dos eixos, a gente diz que essa molécula é um destrógeno, e quando ela é capaz de desviar o plano de propagação da luz no sentido oposto, nós dizemos que essa molécula é levógeno. Mas bem, qualquer substância é capaz de causar um desvio no plano de propagação da luz? Não. Guarde bem isso. Não é qualquer molécula. Existe uma condição sine qua non, sem ela não há como, necessária para que haja essa capacidade de desviar o plano de propagação. Que condição é essa? A molécula tem que ter assimetria. Traduzindo, é a assimetria que faz com que uma molécula, uma determinada substância, seja capaz de desviar o plano de propagação da luz. E o que seria essa assimetria, gente? Ora, eu tenho aqui o exemplo de uma molécula assimétrica. Observe que essa molécula não pode ser dividida em duas metades iguais. Dividida em duas metades, eu concordo, ela pode ser dividida. Mas observe que não há como dividi-la ao meio de forma que as metades sejam rigorosamente iguais. Essa molécula, portanto, é assimétrica. A mesma coisa eu posso dizer a respeito dessa outra molécula. Você pode até dividi-la ao meio, mas perceba que essas metades não serão rigorosamente iguais. A condição necessária para que haja a capacidade de se desviar o plano de propagação da luz, qual é? A assimetria. Ora, lamentavelmente você não vai ter o meu brinquedinho aqui para no dia da sua prova, no dia do seu Enem, você ficar mexendo e observar a assimetria. Portanto, você tem que ser capaz de visualizar a assimetria no plano. Qual é o eixo de assimetria mais conhecido? Qual o centro de assimetria mais conhecido? É esse aqui, o que nós chamamos carbono assimétrico ou quiral. O que é um carbono assimétrico, queridos? É um átomo de carbono que possui 4 ligantes diferentes. Eu disse ligantes, eu não disse ligações. As ligações, elas são todas iguais. Você tem os vértices de um tetraedro, todas as ligações equivalentes. Elas são rigorosamente iguais. O que não são iguais são os ligantes. Muito bem. Quando você tem em sua mão uma molécula que tem assimetria, é obrigatório que essa molécula possua uma imagem que não se encaixa nela, tal qual a minha mão esquerda é a imagem da minha mão direita. E essas imagens não se encaixam. Elas não encaixam. Faz assim, tá, bebê? Não vai fazer assim, não. É assim. As imagens não se encaixam. Essa molécula é assimétrica. Portanto,
ela possui uma imagem que não se encaixa rigorosamente nela. Percebam, observem, são imagem uma da outra, mas não se encaixam. Da mesma forma, da mesma maneira, essa molécula é assimétrica e ela possui uma imagem que não é igual a ela, não se encaixam. Tudo bem? Como é que a gente percebe, como é que a gente observa isso no plano? Vem comigo. O nosso carbono assimétrico é aquele átomo de carbono que possui 4 ligantes diferentes. Lembra disso? Nosso carbono assimétrico é isso aqui, 4 ligantes diferentes. Muito bem. Ora, numa estrutura plana, observe bem, eu tenho aqui uma molécula de butan-2-ol. Olha com carinho para esse átomo de carbono. Olha para esse carbono. Observe que ele possui um ligante, metil, ele possui um outro ligante, etil, possui um ligante hidroxila e um hidrogênio sutil aqui. Esses 4 ligantes são diferentes, portanto, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um carbono assimétrico. Eu tenho um carbono assimétrico ou quiral. E daí, professor? E daí que esse carbono assimétrico ou quiral, ele possui, na verdade, 2 imagens. Uma delas capaz de desviar o plano de propagação da luz para a direita, dice-estrógeno, e a outra imagem capaz de desviar o plano de propagação da luz para a esquerda, dice-levógeno. Olha como é que a gente representa. Eis aqui o nosso carbono assimétrico, tridimensionalmente falando. Essa é a projeção. 2 ligações no plano, uma que sai do plano, outra que entra no plano. Queridos, os ligantes você vai pôr na ordem que você bem entender, como você quiser. Recomenda-se, não é obrigatório, é recomendável, aconselha-se que você ponha o hidrogênio para trás. Tudo bem? Então a gente põe o hidrogênio para trás. A cadeia principal recomenda-se que seja posta no plano. Então a gente coloca a cadeia principal no plano. Tudo bem? E o grupo que sobra, logicamente, nós vamos colocá-lo para frente. Uma vez que isso aqui é um tetraedro, tanto faz esquerda, direita, para cima, para baixo, o que me importa é que uma vez postos os ligantes, eu produzo a imagem. A imagem. Então, observa bem, a nossa imagem especular, que seria exatamente essa daqui. Perceba que esses 2 compostos, eles são parecidos, eles não são iguais. Observe que esses compostos são parecidos, eles não são iguais. E como não são iguais, eles não têm as mesmas propriedades, eles não têm as mesmas características, mas cuidado. Esse par de imagens especulares não superponíveis, que nós damos o nome de enantiômeros, tá certo? Guardam uma peculiaridade. Observe bem. Propriedades químicas, professor, todas rigorosamente iguais. Eles reagem do mesmo jeito, passaram pelas mesmas reações. Propriedades físicas, cuidado. As propriedades físicas são todas iguais, exceto, repito, são todas iguais, exceto o desvio no plano de propagação da luz. Isso aqui é uma propriedade física. Uma dessas moléculas é capaz de desviar o plano de propagação da luz de um ângulo mais alfa, não me importa que ângulo mais alfa é esse, e a sua imagem desviará de um ângulo menos alfa. Ora, repito, todas as propriedades físicas são iguais, excetuando-se o desvio no plano de propagação da luz. Então, para fechar nossa linha de raciocínio, vamos lá. Qualquer composto exibe isomerismo óptico? Não. Só serão capazes de desviar o plano de propagação da luz plano polarizado as moléculas que possuírem assimetria. O tipo de assimetria mais comum que existe, o centro assimétrico mais comum que existe é o carbono assimétrico ou quiral. Um átomo de carbono com 4 ligações simples, onde todos os ligantes são diferentes. Existindo a presença de um e somente um carbono assimétrico, eu garanto a existência de uma molécula que gira o plano de propagação da luz no sentido horário e outra que vai girar esse mesmo plano no sentido anti-horário. Um será chamado de estrógeno, o outro levógeno consequentemente. Tá ok? Então a gente desenrola a isomeria óptica exatamente assim e até o nosso próximo encontro.